Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Fazer uma live diferente hoje, uma live bem instrutiva, uma live que vai tirar um pouquinho a gente das dúvidas e curiosidades a respeito do Dry Age, por um dos caras que sabe muito mesmo. Só esperando dar um tempinho aqui para a gente não se atrapalhar, para ser meio em inglês. Lembrando que quem tiver perguntas a respeito pode fazer no meio da live. Vai ser tranquilo de responder, vai ser legal a nossa conversa. Ou mesmo manda no meu WhatsApp aí que a gente vai resolvendo e conversando a respeito durante a live mesmo. Seja bem-vindo, Henrique. Prazer em vê-lo novamente. Seja bem-vindo, Aislan. Prazer em vê-lo. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a nosso Dry Age aí do Brasil. Então vamos lá, vamos aguardar. Falta um minutinho. Vamos aproveitar e vamos chamar o professor. Vamos lá. Fala, Thaís, tudo bem? Olha aí o Eduardo também, parceirão. Vamos lá, aguardando o professor chegar. Aí, agora sim. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Júlio Mar. Tudo bom por aí? Cada dia melhor e contigo? Tudo bom também. Notícias boas por aí. Que maravilha, né? A gente conseguindo ver, pelo menos, que o segundo semestre já vai começar lentamente, já alavancando o comércio, dá uma repaginada aí, tá precisando, né, nosso Brasilzão. Que bom, né? Acho que isso é importante, né? As coisas já estão retomando. Falei de notícia boa porque hoje eu recebi a tão esperada agulhada. Legal. Hoje recebi a vacina contra a Covid. Então dá uma esperança, né, para todos aí que têm tomado a vacina já, você se sente mais seguro, né? Acho que daqui uns 15 dias por aí a gente já está mais assegurado. Eu tomei a minha sábado Ai, que beleza. também, mas eu Que não sei, bom. eu peguei na Pfizer, é com dose dupla, né? Então a segunda dose é em outubro. Mas mesmo assim, né? É, Fechou 15 dias da janela imunológica, já dá uma já dá uma forçadinha. subida. É. Com certeza, com certeza. É muito bom. Mas vamos lá, vamos começar, Também- até para não ficar muito extenso para a galera e não ficar cansativo, né? Claro. Professor,
Então, hoje, pessoal, eu apresento para vocês o professor Sérgio Planzer. Conheci ele nos meados da vida, em função de que há um tempo, como eu produzo dry age, procurando ele por informações e tudo mais, e agora busquei ele para que seja um dos meus instrutores e orientadores do meu projeto de doutorado para falar sobre dry age. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a ideia, né, realmente é falar sobre o tema do dry age, desmistificar, conversar um pouquinho sobre o comércio brasileiro, para ver como é que estão as condições, para que a gente entenda realmente como é que a gente pode desdobrar isso numa condição ainda melhor, né? Professor, por favor, se apresente, conta onde é que você trabalha um pouquinho, acho que aí a gente consegue dali desdobrar um pouquinho as perguntas daí. Legal, obrigado, Juliomar, pelo convite, né? A gente tem conversado já há algum tempinho aí sobre alguns assuntos, especificamente sobre o dry age. Obrigado aí pelo convite para participar com você dessa live. Boa noite a todos que estão aí. Eu vi uns nomes conhecidos aí. Eu não entendo muito se o pessoal entra e sai, mas eu estou vendo aqui o Vitor, um aluno aqui do programa que foi aqui. Acho que está na Espanha trabalhando pesado lá. Carne e Conhecimento em Prosa também. Sigam lá, o pessoal tem bastante coisa legal. A Nara não perde uma live. Eu não consigo ver todos aqui porque vai ficando para depois, né? Qualquer coisa vocês vão entrando e depois eu vou aparecendo aqui. Bem, para esses que eu citei o nome, Juliamar, esses me conhecem. Já de bastante tempo, a Jennifer aí também, mandando boa noite. Bem, eu sou formado em Medicina Veterinária pela PUC do Paraná, vizinho seu aí de estado, né, Juliomar? Você está aí em Santa Catarina. E formei aí em veterinária, vim para a Unicamp fazer mestrado, fazer doutorado, sempre com qualidade de carne. E principalmente carne bovina, né? Segui essa minha linha de pesquisa aí, trabalhando com os fatores pré e pós-abate que podem afetar a qualidade da carne. Então, eu estou aqui na Unicamp desde 2013 como docente, e desde 2014 nós implementamos aqui uma linha de pesquisa, né? Então, a gente tem feito bastante trabalho com maturação a seco de carnes. Tá? Então, essa é a nossa linha de pesquisa atual. Nós já defendemos aqui 2 dissertações de mestrado, publicamos alguns artigos nessa área e temos aí pelo menos mais 2 alunos de pós-graduação trabalhando com isso. Então, a gente está bem animado com esse assunto, tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, temos parceiros fora do Brasil. Um deles entrou aí, né? O Felipe mandou um abraço aí, falou que está lá em casa. Uma pessoa que eu tenho bastante carinho e apreço, né? E foi um dos parceiros fortes com a gente lá dos Estados Unidos, fez o doutorado dele com dry age. Então a gente tem trabalhado bastante, Juliomar, com dry age, e isso é um pouco da nossa experiência, né? Vamos ver o que a gente consegue conversar hoje aí. Legal, legal. O que a gente podia falar a respeito do dry age hoje no Brasil? Muitos não conhecem, não sabem o que é. Eu tenho sentido uma dificuldade bastante grande. Eu fiz, claro que não de uma forma científica, né? Mas eu fiz uma breve pesquisa no nosso município, e aqui 3% mais ou menos das pessoas apenas conhecem realmente o dry age. E dentro da minha pesquisa, aproximadamente 0,3% consumiram o dry age, né? O que a gente podia falar um pouquinho a respeito sobre isso, sobre a diferença de um dry age para uma carne fresca, por exemplo? Como que a gente podia conversar um pouquinho e falar sobre isso? Legal, um assunto bem bacana. Eu nunca vi nada relacionado a esse tipo de pesquisa. É um assunto que me interessa bastante, conhecer o perfil do consumidor, conhecer o perfil do brasileiro em relação ao conhecimento de carne maturada a seco. Nós temos um projeto desse aprovado no Comitê de Ética aqui da Unicamp. A gente já era para ter rodado isso, mas a pandemia fez a gente jogar todos os projetos para frente, talvez seja o momento de retomar. Juliomar, nesse quesito de conhecimento, confesso para você que vai muito da forma que você pergunta para a pessoa. Tá? Então, por exemplo, né, quando você fala de dry age, primeira coisa, é um termo em inglês. Né? Se é um termo em inglês, a gente sabe que a população brasileira não tem domínio da língua inglesa, então se torna mais difícil. Mas vamos pensar que a gente vai usar a palavra em português, então, né? Maturação a seco. Seco todo mundo sabe o que é ou tem uma noção, mas maturação,
acredito eu que uma parcela grande da população não sabe o que quer dizer maturação. Independente do produto, independente do que você está trabalhando, né? Do alimento ou qualquer coisa. E no caso da carne, é muito específico, né? O que é a maturação de carnes, né? Então, para o consumidor, são termos que não são termos corriqueiros. Então, o consumidor, todos nós, consumimos carne maturada, não necessariamente rotulada como carne maturada, mas consumimos. E não sabemos que ela é maturada porque não sabemos o que é maturação. Então, isso é muito importante, Lamar, quando você faz uma pesquisa dessa, antes de perguntar se ele conhece ou se ele consome, talvez seja perguntar, explicar o que é e depois refazer a pergunta, porque talvez você aumente. Não é o caso do dry age. O caso do dry age realmente é um produto muito nobre, ainda muito elitizado, então pouco divulgado, então é comum que realmente poucas pessoas já tenham ouvido falar, conheçam ou já tenham consumido, né? Mas é um assunto bem bacana. Eu acho que precisa se tornar cada vez mais presente, talvez nos grandes varejos. Eu acho que isso seja o ponto importante, porque quando você tem esse produto, Júlio Mar, em casas especializadas de carne, não digo um açougue simples não vai ter esse produto, porque o público dele não vai buscar esse produto. Não vai buscar, ou não conhece, ou dependendo da situação, ele não vai ter o poder aquisitivo para comprar essa carne. Mas a visibilidade no mercado de grande varejo, então vamos imaginar, né? Hoje nós temos alguns exemplos, né? Então nós temos o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour, se eu não me engano, foi o pioneiro em colocar isso aqui em São Paulo, né? Numa loja específica, isso não foram em várias lojas, foi numa loja específica. Eu sei que o Pão de Açúcar tem feito um trabalho muito legal e eles têm dry age em várias lojas pelo Brasil todo. Em Curitiba, tem um grupo também de supermercados que já aderiu e tem conseguido comercializar o dry age. Então isso faz o quê, Juliana? Faz com que a pessoa no dia a dia, né, ela vai lá comprar. Ela não vai comprar carne, ela passa por lá e vê uma geladeira muito bonita, com uma luz muito bem colocada, com produtos muito bem dispostos na câmara, só que um produto muito feio. Só que isso ativa, né, o subconsciente da pessoa, fala, o que é isso? Alguém vai comer isso? E a pessoa pode parar para perguntar, para entender um pouco mais. Aí você precisa ter alguém com um certo conhecimento para explicar o que é esse produto. Então eu acho que isso vai ser o que vai tornar isso um produto mais conhecido. Não necessariamente mais consumido, mas mais conhecido. E uma coisa que aconteceu recentemente, imagino que 3 a 4 meses atrás, o que eu vi pela primeira vez, uma propaganda na televisão. Acho que eu comentei isso numa live recente, né? O fogo de chão, eu tive a oportunidade de provar, né? Quando eles estavam desenvolvendo o dry age para a rede de churrascarias fogo de chão, e eles têm uma propaganda na televisão, não é na TV aberta, né? São nos canais pagos, fechados. Mas que fala, venha experimentar dry aged beef, tem uma experiência sensacional, algo diferente que você não encontra em todo lugar. Então você vê que devagar as coisas vão começar, né, devagar esse produto vai sendo conhecido, vai despertando o interesse do consumidor. Mas para ele se tornar um produto corriqueiro de venda, aumento de vendas, aí isso depende, logicamente, do poder aquisitivo da região. Né? Acho que é um pouquinho disso, não sei se ficou claro aí para você. É o que eu imagino, né, que vai acontecer. Não, mas é bem por aí mesmo. A ideia, na verdade, dessa conversa é a gente tentar trazer com outras palavras o que também a gente pensa, né? Tanto que eu estou tentando, essa ideia, eu estou tentando implantar em alguns mercados aqui da cidade, mas a minha ideia é implantar em um só, inicialmente. É uma cidade pequena, tem 50 mil habitantes, não adianta eu sair implantando em todo mundo que não vai funcionar. Né? Então a ideia é que eu consiga implantar, por exemplo, um aqui na cidade, já estou em negociação com eles, em fins já de negociação para conseguir fazer. Já entrei em contato, inclusive, com o pessoal da fiscalização municipal, porque aí tem aquela dificuldade da ausência de legislação, né? Então, mas para minha sorte, o nosso povo aqui, eles sabem a respeito do dry age, então eles estão lutando para me ajudar
na implantação, então eu estou tendo menos dificuldade nesse sentido, né? Então é mais ou menos isso. Eu acredito que nas cidades vizinhas também, eu já estou conversando com o pessoal, inclusive está aqui na live, o Everton Rankel, do Açougue Bom Jesus de Mafra, também ali já pertinho de Curitiba, né? Pertinho de Itaiópolis, né? Que você estava comentando que tem o teu... Isso. O meu primo aqui, ó, só falou de Itaiópolis agora, não sei se ele tá na live ainda. Manda um alô aí, Rodrigo, você tá aí ainda aí, ó. Rodrigo Chosta que apareceu, ó. Acabou Aparece de um chegar sobrenome ele. esquisito, pô. Aparece um sobrenome esquisito, a gente sabe que é de Santa Catarina, né? Meu primo defendeu o doutorado dele ontem, aqui na Unicamp, né, no Instituto de Química, aqui fazendo um trabalho sensacional. Olha lá, mandou um oi aí, ó. Então, olha lá, Mafra lá, ele conhece tudo de Mafra, já deu aula lá, cursinho em Mafra, então, assim, é muito bacana. Legal. Parabéns, Rodrigo, ao vivo aí para você, então. Muito bom. Viu? Me dá uma força aí com outro conceito. A gente sempre fala a respeito daquela casca que se forma, né? O refilho, o refinamento, a toalete, né? Existe algum nível de contaminação, perigo para a saúde humana consumir essa casca? Gilmar, pergunta capciosa sua, né? De difícil resposta e que pode fazer as pessoas usarem essa minha afirmação de uma maneira equivocada, né? Então vamos colocar assim: toda superfície de qualquer alimento, toda superfície de qualquer alimento, ela tem uma contaminação, né? Ela tem, a gente, né? Muitas pessoas acham estranho falar isso, mas sim, existe uma contaminação natural em qualquer alimento. Numa maçã existe contaminação, enfim, se você não descascar, você vai ter essa contaminação na superfície, assim como a carne, né? Então, existe sim uma contaminação, não vamos dizer que é natural da carne, mas existe. Essa contaminação, ela pode ser, a gente pode pensar nela como número, como quantidade de micro-organismos, ou grupos microbianos, tá? Então, a gente tem que sempre diferenciar as coisas. Não necessariamente um produto que tem uma alta contagem microbiana tem um problema sanitário, então, para a saúde, quanto um produto que tem uma contagem baixa de micro-organismos não tem um problema. Então, nós temos que ter, por exemplo, vou usar um exemplo claro, um iogurte. Um iogurte, ele tem, sei lá, bilhões, trilhões de bactérias, né, porque ele é um produto fermentado em que bactérias crescem, mas ele é um produto seguro, porque as bactérias que estão ali são bactérias do bem ou que não fazem mal, né? Na carne, nós temos bactérias que não fazem mal, nós temos bactérias que fazem mal. Então, a gente tem que controlar muito essa questão da conservação, né? Não sei se a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros de conservação, mas para que o produto em si seja seguro. Quem garante que o produto seja seguro, né, é o estabelecimento então, que está comercializando, preconizando, né, as boas práticas de fabricação. Então, quando você fala da superfície do produto, né, que passou por um processo de maturação a seco, a primeira coisa que a gente pensa é redução da atividade de água. A atividade de água, para quem não sabe, é uma das barreiras, né, que controla o crescimento microbiano. Então, um alimento que tem uma baixa atividade de água, ele vai ter uma redução no desenvolvimento de micro-organismos. Já um produto com alta atividade de água tem um crescimento mais acelerado de micro-organismos. Então, se a gente pensar na carne como modelo, uma carne fresca, sem nenhum tipo de embalagem, que vai para o processo de maturação a seco, toda a contaminação da superfície, ela pode ser controlada quando você reduz a atividade de água. Então, você vai reduzir a taxa de proliferação dessas bactérias. Já se você embalar essa carne a vácuo, você não reduz a atividade de água. Então, essas bactérias elas podem se multiplicar. Mas, além da atividade de água, nós temos outras barreiras. Nós temos o frio. No caso da carne embalada a vácuo, nós temos a ausência de oxigênio. Então, isso tudo faz com que a carne embalada a vácuo ela tenha uma contagem microbiana maior do que uma carne maturada a seco, na superfície. Tá? Então, sim, carne maturada a seco, ela tem uma contagem microbiana menor, mas existem micro-organismos na superfície. Tá? Então, falei. Então, assim, é importante frisar que não é só o número de micro-organismos que é importante, e sim o grupo de micro-organismos. Tá? Nós não podemos afirmar que todas as carnes maturadas a seco
mesmo tendo um número de micro-organismos menor, é segura para consumo, porque depende do o grupo microbiano presente ali. Tá? Então, sempre essa superfície ela vai ser refilada, né? Ela vai ser, como você falou, é o toalete, é o refil. Então, isso vai ser removido do produto e descartado. Não descartado só pelo aspecto, mas pelo risco microbiano que tem. A não ser que você leve essa superfície desidratada a um tratamento térmico. Então, vou imaginar que se você cozinhasse, assasse, grelhasse, você iria reduzir e você tornaria esse produto, você reduziria essa contaminação microbiana. Tá? Então, assim, para ser mais curto, existe risco sim, assim como uma carne maturada a vácuo. Então, das duas formas, você precisa cuidar bastante dessa superfície. Tá? Então, tem trabalhos hoje na literatura que estão usando essa crosta após a remoção para desenvolver um melhorador de sabor. O pessoal chama de meat enhancer. Né? É para você colocar no hambúrguer, mas isso não é assim, pegar essa crosta, moer e colocar. Não, ele passa por um processo de descontaminação. Tá? Então, sim, o produto ele é seguro, porque tem uma redução da carga microbiana, mas existe risco sim. Então, o ideal é o descarte. O ideal é o descarte, porque a parte interna da carne, né, que não foi desidratada, ela tem uma contagem microbiana muito menor. Só que pode existir o risco de contaminação cruzada, né? Então você colocou na tábua, você vai cortar a faca que você corta a superfície da carne, vai entrar em contato com a parte interna. Então você pode levar essa contaminação para o interior. Então, mas ninguém consome carne crua ou não tem o hábito. Né? Então tem que ter esse cuidado também, qual é o ponto, qual é a forma de preparo, para realmente evitar esse problema de contaminação. Acho que teve um comentário, quem foi? O Boca entrou, o Bisinella entrou, todos os colegas, parceiros. O Felipe, o Felipe lá, a experiência sensorial. Vai lá, lê Julião, por favor. A experiência sensorial fica muito prejudicada pelo ressecamento e oxidação. Assim, ó, eu, na minha experiência com algumas pessoas que fizeram, até em alguns momentos que eu mesmo fiz com o refiller, em função do tempo de maturação, por exemplo, 15 dias, e o refiller ser bem fininho, aonde ele potencializa, na verdade, o sabor. Então, acho que nesse caso, vale a pena realmente buscar mais estudos para entender realmente, né, sobre essa condição. Por isso que eu concordo com o que o professor falou, sobre mesmo as bactérias, nós temos que pensar em qualidade, né? Se ela vai gerar doença ou não. Por isso que o professor falou sobre os grupos diferentes, né? Exato, exato. Então, assim, Juliomar, de um ponto de vista técnico, né, o ressecamento, ele é essencial, ele é primordial para que você tenha o desenvolvimento de uma carne maturada a seco tradicional. Né? Porque até então as pesquisas, elas trazem que talvez o mecanismo mais importante para o desenvolvimento do sabor da carne maturada a seco é a concentração, né? É a perda de água. Então, a perda de água do produto como um todo e a concentração da parte remanescente. Se você não tem essa desidratação severa na superfície, possivelmente você também não tenha essa desidratação, mesmo que mínima, no interior. Então, se você quer potencializar o sabor, um ressecamento elevado seria necessário, né? Seria necessário. E aí depende, né? Porque assim, você imaginou um cenário, uma situação que você falou que tem uma maturação em que você não teve um ressecamento tão grande, né? Vamos pensar em 15 dias. E você fez um refile fino. Só que você vai ter esse destaque maior das notas de sabor, provavelmente, possivelmente, na parte mais superficial. Mas se você imaginar numa peça grande e que você não tem esse ressecamento por igual, a parte interna talvez ela não tenha ela não dê a mesma experiência sensorial que a superfície. E aí você está certo, né? Então, vamos imaginar que você possa criar um mercado. Ó, eu tenho o dry age, mas eu tenho o dry age da tampinha, que é um sabor muito melhor, talvez, e eu tenho o dry age do centro, que é um dry age mais ou menos. Né? Então você pode criar, talvez, níveis de dry age numa mesma peça, o que pode ser uma coisa muito legal aí para um trabalho também, né? Interessante. Na verdade, eu tô com uma ideia. Essa semana surgiu aí, numas conversas com os amigos, de fazer uma linguiça com a carne dry age. Mas eu maturar a carne,
fazer o processamento e depois montar a linguiça, não? Porque disseram para mim assim, faz a linguiça e depois você matura. Aí não tem lógica, não fecha, né? Então eu estou pensando, eu estou articulando algumas situações para ver se vai dar certo. Legal. Nesse sentido, Julimar, tem um produto não, mas tem um trabalho já publicado sobre isso. Precisamos só encontrar, ver onde que ele foi publicado, que é bastante interessante, que é a produção de, não é linguiça, não sei se seria uma linguiça frescal, qual seria, né? Mas se a gente pensar numa linguiça curada, dessecada, ou mais ainda, pensar num salame, tem um trabalho sobre isso na literatura, já mostrando que a utilização das aparas, então das aparas do dry age, para a produção de um embutido dessecado. Nesse caso, fermentado também, que é um salame, né? Por quê? Porque num salame, um dos objetivos durante o processamento é a desidratação. Você precisa fazer com que aquela massa de carne fresca com 75% de umidade, com atividade de água de 0,99, chegue aí a próximo de 0,80, 0,85. Né? Então você precisa reduzir muito bem essa atividade de água. E quando você faz, e se você utilizar já uma parte da sua matéria-prima como atividade de água reduzida, que a gente viu que a gente consegue chegar nesse 0,90 na superfície, 0,85 na superfície, isso por si só já ajuda no processo de desidratação, pensando na atividade de água. Então, assim, você teria realmente como casar as duas coisas, né? Você já teria uma matéria-prima aí mais firme, mais seca, com maior intensidade de sabor, e você utiliza essa crosta que seria descartada para um embutido de alto valor. Né? Então você consegue juntar as duas coisas bastante interessantes aí. Eu na minha ideia, na verdade, seria realmente maturar as peças de carne. Não pensei na frescal, me preocupei um pouco, porque eu pensei em misturar um pouco de carne fresca, e aí não dá para fornecer ela crua, né? Daí não é interessante do ponto de vista sanitário. Mas eu pensei na linguiça ao estilo toscana, para você assar mesmo ela. Então eu faria uma maturação de 20 a 30 dias aí, de peças como a 100, que tem um marmoreio legal aí, após a maturação, moía ele, fazia a composição e fazia ela realmente para assar. Eu acho que ali eu teria uma linha um pouquinho diferente. Não, perfeito, a ideia é muito bacana mesmo. É um assunto a ser discutido. A única coisa é que se você pensar em linguiça frescal, talvez a utilização da crosta, talvez ela não seja, do ponto de vista sensorial, muito adequado, né? Porque ela fica, você sabe, né? Ela fica muito seca e muito rígida. Então, isso mesmo após, né, o cozimento, né, o assar, o grelhar, se isso permanecer no produto, essa consistência mais rígida permanecer no produto, pode ser um ponto negativo para o consumidor, né? Morder aquele pedacinho Duro. de carne mais firme, né? Sim. Mas vamos lá. Eu acho que eu acelerei demais as perguntas e a gente talvez tenha pessoas que não entendam. Dá algo breve. Como que seriam mais ou menos as variáveis para se produzir um dry age? Legal, legal. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Jolimar, é temperatura, tá? Então, quando a gente fala de carne, eu sempre comento, não existe produção de carne fresca, carne maturada, seja o que for, se o controle de temperatura na indústria, no varejo, né, na distribuição, não for muito bem feito, né? Então, temperatura é a primeira coisa. Quanto mais frio, melhor, principalmente pelo ponto de vista sanitário, né? A gente falou já um pouquinho sobre os perigos, né, da proliferação de bactérias. Então, temperatura, sem dúvida nenhuma, é um dos principais parâmetros que precisam ser controlados, tá? 0, 2, 3, 4 graus, suficiente. Não precisa trabalhar com temperatura negativa, -1, -2. Então, temperatura, sem dúvida, é o mais importante. Depois, aí tem algumas variações, né, que a gente tem visto nos trabalhos, que quanto maior a temperatura, maior a taxa de desidratação, redução de atividade de água. Mas tem um trabalho que um parceiro meu aí da PUC de Curitiba, né, a professora Renata, tem trabalhado com variação de temperatura também e parece ter visto alguma coisa que 4, 5 graus você já pode ter um crescimento microbiano um pouco maior, então por isso que você tem que cuidar muito bem da temperatura. Segundo quesito, umidade relativa do ar. Tá? É um tema que a gente tem aprendido, tem estudado um pouco mais, né? Foi o Felipe que comentou aí
Ele conseguiu alguns resultados lá, como se fosse uma quebra de paradigma, porque assim, ele fez um estudo que ele provou que a umidade relativa do ar e a velocidade de ar dentro da câmara, que seria um outro parâmetro, né, a ventilação, eles não teriam efeito na velocidade da desidratação. Tem um efeito logo no primeiro, segundo, terceiro dia, mas depois disso isso não tem efeito. Só que ele fez um trabalho num sistema fechado, que não é viável industrialmente, né? Então são coisas diferentes aí. Mas no nosso trabalho aqui na Unicamp, nós conseguimos, publicamos um trabalho sobre isso, do efeito da umidade relativa do ar. Então, umidade muito elevada pode ser um problema, a carne não seca, e aí você tem uma deterioração. Umidade muito baixa, você pode ter um excesso de desidratação. Mas como você trabalha num ambiente frio, mesmo que numa umidade relativa baixa, essa taxa de desidratação não vai ser tão severa assim. Né? Então, é melhor você trabalhar com uma umidade relativa baixa do que muito elevada. Mas mesmo assim, o produto deve desidratar muito bem, mesmo com umidade relativa de 80%, 85%, quem sabe até 90%. Né? Se você tiver todas as condições funcionando bem. A velocidade do ar, considero que seja importante, né? Porque imagina quando você coloca uma roupa no varal para secar. Né? Mais importante do que ter sol, muitas vezes, é você ter vento. Então você precisa, o que acontece? Né? A umidade do produto vai entrando em equilíbrio com a umidade do ar. Se você não tirar essa barreira logo de cima do produto, né, essa umidade em equilíbrio, que você criou um microclima em volta do produto, o produto não vai secar. Então o vento faz isso, ele fica carregando essa umidade que o produto vai liberando. Tá? Então é importante você ter sim uma circulação do ar. E não só circular, como trocar esse ar, né? Jogar esse ar úmido para fora da sua câmara. E aí você teria que trabalhar com uma umidade relativa do ar controlada. Mas se você tem um sistema que circula ar, né, que você abre a câmara, então assim, você abre a câmara num dia seco, toda aquela umidade sai e entra ar seco. Então você vai naturalmente controlando isso. Então essas são as principais aí, né? Então umidade, ventilação, temperatura. Né? Eu acho que seriam essas quando a gente pensa em carne maturada a seco. E existe uma forma ideal de armazenamento? O ideal é pendurar, o ideal é colocar ali em cima dos gradis. Qual que é o mais interessante do ponto de vista científico? Tá. Não existe, pelo menos eu nunca li nenhum trabalho, Juliomar, sobre como você coloca a carne para o processo de maturação, né? O pessoal, eu já vi alguma coisa de pendurado, mas o pendurado, honestamente, eu não gosto muito, porque você tem a presença do gancho, que ou você amarra, mas normalmente é um gancho. E esse gancho, ele introduz contaminação, né? Então, na parte interna do produto, você vai ter contaminação agora. E você tem um microclima ali nessa parte interna da carne que pode se tornar um problema. Então, não é. Eu pelo menos, não gosto muito desse sistema pendurado. Mas, né, não do ponto de vista científico. Quando a gente coloca a carne para maturar, né, na horizontal ou apoiada, é sempre importante que não esteja apoiada em cima de uma superfície homogênea, né? Uma bandeja, por exemplo, porque você precisa ter a ventilação do ar, né? Você precisa ter a circulação do ar para retirar essa umidade. Então, e ela tem que ser homogênea em toda a superfície do produto. Então, sim, você falou de grades, né? A grade, por exemplo, uma grade de geladeira funcionaria bem, porque você tem essa circulação do produto. Agora, a quantidade de peças dentro da câmara, né, dependendo do seu volume. Eu vi que tem um colega aí, o Sandro, aí do Spazio, ele tem uma câmara comercial, né, que ele tem divulgado. Então, assim, o que eu já vi das fotos, né, são grades, então, e ele tem os ventiladores, né, colocados em todas as grades. Então, assim, isso é importante. Então, não existe pelo menos até o momento, Juliamar, não existe uma regra, não existe nada mostrando que existe uma coisa melhor ou outra pior, né? Eu acho que cada condição, o produtor, né, o varejo, o açougue, a indústria, vai ter que encontrar para aquela condição de umidade, temperatura, velocidade de ar e tempo de maturação, qual é a sua condição adequada, pensando no ponto de vista de rendimento,
contaminação e características sensoriais. Perfeito. E o que que você. Eu não sei se você conhece alguma coisa de estudo já a respeito do uso da lâmpada ultravioleta como controlador dos micro-organismos, né? Porque, na verdade, ela é um risco para o ser humano, em função eu digo, no controle visual. Então, pensando no colaborador, eu vou instalar uma câmara de maturação e vou soltar lá para o colaborador tocar. Quando a gente toca, é beleza, a gente cuida e tal. Mas, então, assim, mas voltando ao foco dessa pergunta, existe alguma teoria que fale a respeito do controle pela lâmpada UV? Vale a pena utilizar? Ela realmente faz o controle? A UV usar o dia todo, usar em períodos intervalados? Hum, Legal, legal. Não, isso tem sim, isso a gente pode até fazer uma pesquisa na literatura é, mais completa, né? Mas o que tem de lâmpada UV é sim, ela é um método eficiente para controle microbiano. Então, essa é a primeira coisa. Sim, controla contaminação. Aí a gente volta na primeira pergunta, ou segunda pergunta que você fez, eu não lembro agora, que era sobre o risco qual é o risco da superfície, né? Existe bactéria na superfície? Não existe? Isso é um problema, não é? Então a gente volta lá e lá atrás eu falei assim, não, tem contaminação, mas é baixa. Então você não, né, não é tão alta como, por exemplo, na carne, até mesmo na carne maturada a vácuo. Carne maturada a vácuo tem muito mais bactéria em número do que uma carne maturada a seco. Logicamente são grupos diferentes, né? Grupos que gostam de oxigênio, grupos contra grupos que não gostam de oxigênio. Mas o UV, sim, o UV reduz a contaminação microbiana na superfície da carne em que o UV está atingindo. Porque o UV ele não atravessa a parede, ele não atravessa a carne, ele não vai funcionar na parte de baixo da carne. E a bactéria cresce na parte de baixo. Então você teria que ficar virando a carne ou, ou colocando a lâmpada em outras posições. Então, assim, o UV funciona muito bem para a superfície, Juliomar. Ele é muito bom e tem um efeito muito importante para controle microbiano. Mas a lâmpada UV, pelo comprimento de onda, ela também possibilita e acelera a oxidação da gordura. Então, a UV, ela pode não ser o melhor caminho para você produzir um dry age, porque você vai ter uma oxidação. E o Felipe fez o comentário, né? A oxidação da gordura ela pode ser positiva, porque você vai ter desenvolvimento de algumas notas quando o início, talvez um pouquinho de oxidação para alguns consumidores seja uma coisa importante, por exemplo, manteiga de garrafa. Para quem gosta, se não sabe, é um produto altamente oxidado. Mas quem gosta, gosta porque ele é oxidado sem saber que ele é oxidado. Então o pessoal fala de sabor de blue cheese. Bem, sabor de blue cheese na carne provavelmente seja oriundo de algum nível de oxidação da gordura. Só que o excesso de oxidação, o ranço excessivo, é ruim para a carne. A gente não quer consumir isso, né? Então, assim, é uma solução, sim, não sei se é melhor. O que tem já, Juliomar, e é uma câmara nova que a gente conseguiu aqui, ela tem lâmpada UV, mas é uma lâmpada UV no filtro de ar. Então, é uma câmara em que o ar circula, né, o ar externo passa por um filtro de carvão ativado, e passa também por uma lâmpada de UV. Então, ele melhora a qualidade do ar que está vindo de fora e sendo colocado dentro da câmara. Tá? Então, não é o UV que entra em contato com a carne, mas sim o ar no ambiente, que é um ar limpo, é um ar com menor contaminação microbiana e livre de, vamos pensar, né, o filtro de carvão ativado, odores estranhos, né, alguma coisa que possa estar ali nesse ar, isso vai ser removido por esse filtro de carvão. Então, a UV, sim, pode ser uma estratégia bacana. interessante. E dá para a gente comparar, quando eu dou as minhas aulas da parte de tecnologia de alimentos, principalmente dos produtos cárneos, eu sei muito sobre as embalagens, né? Que na verdade todas elas todas elas transpiram, né? Uma em maior grau, outra em menor grau. Mas existe uma embalagem no mercado, né? Que a gente pode fazer a maturação de forma doméstica, vamos pensar assim, né? Existe algum estudo comparando a câmara de maturação com essa drying bag, alguma coisa assim? Não, dentro da comparação de câmara, não. Tá? Comparação de câmara, eu sou honesto a dizer para você, eu não lembro de ter visto nenhum artigo científico que tenha comparado câmaras. Tá?
tem vários que comparam condições. Né? Então ele compara, eu tenho diferente temperatura, diferente umidade, diferente. Enfim, você varia a condição, mas não necessariamente você compara as câmaras. Tá? Então isso é um pouco mais difícil, porque você precisa sempre numa pesquisa, você precisa padronizar aquilo que você quer comparar. Né? Então, se você compara a câmara 1 com a câmara 2, que são coisas diferentes, acaba ficando difícil se você não souber todos os parâmetros que são diferentes entre elas. Então, temperatura, velocidade do ar, umidade relativa, enfim, aí se torna difícil você explicar o que você encontrou no produto foi diferente por quê? Por causa da câmara, por causa de uma variável na câmara. Então é difícil. Então eu acho que a gente precisa separar a sua pergunta em dois. Então, diferentes câmaras é uma coisa. Eu acho que tem pouca importância do ponto de vista científico. Ela tem menos importância do que uma padronização de uma variável que você vai colocar para estudo. Agora sim, entrando na parte da embalagem, sim, esse processo ele já existe há um bom tempo, né? Essa embalagem. A gente usa como termo técnico, o pessoal usa para publicar isso, né? O pessoal fala na mídia, eles chamam de special bag, então embalagem especial para dry age. Né? Mas a gente usa um nome mais técnico para descrever como embalagem com alta permeabilidade ao vapor de água. Porque é isso que você falou, você quer que o produto transpire, você quer que a embalagem transpire, você quer que o produto perca água para o ambiente. Então é uma embalagem que tem alta permeabilidade ao vapor de água. Diferente daquela carne embalada, em que o plástico ele tem uma baixa permeabilidade ao vapor de água. Tá? Então essa embalagem funciona muito bem. A única coisa que eu tenho um pouco de receio de falar é quando a gente usa assim, para fazer em casa. Né? Então você tem que ter muito cuidado, né? Não é simples você fazer uma maturação. Não é que não é simples. É simples fazer em casa, mas tem que ter alguns cuidados, que foram aqueles cuidados que eu falei para você antes, né? Quando a gente se perguntou sobre os parâmetros, né? Tempo, umidade, temperatura. Então tudo isso precisa sim ser cuidado em casa, na indústria, no varejo. Né? Então você tem que cuidar disso. Você pode fazer em casa tanto a maturação a seco sem embalagem, quanto a maturação a seco com essa embalagem especial, que ela tem um custo altíssimo, tá? Não sei se você já comprou, se você já viu onde tem para vender, mas é um custo que, dependendo da situação, ela fica mais cara a embalagem do que a matéria-prima, que é a carne, né? Então, assim, você tem que pesar as duas coisas. Não pode ser feito com osso, porque o osso perfura, a não ser que você coloque uma proteção em cima do osso para fazer essa maturação com essa embalagem. Ela reduz. Vamos pensar em rendimento de processo, né? Porque uma das vantagens seria em relação ao rendimento de processo. Mas mesmo assim, ela é em torno de 2 pontos percentuais, Juromar, que ela economiza de água que não evapora. Então, ela reduz também aquela quebra pelo refile, pela formação da crosta. Mas, assim, é uma economia baixa, pensando no custo da embalagem hoje ainda, né? Pode ser que essa embalagem venha a se tornar mais atrativa economicamente no futuro, e aí as indústrias, as empresas podem passar a utilizar. Ou mesmo em casa, né? Uma pessoa que entrou aqui, mas eu não sei se ficou aí, o Boca, né? Ele fez uma postagem recente que ele fez em casa. Eu até perguntei se ele tinha embalador a vácuo, porque para você acondicionar essa carne, você precisa ter um embalador a vácuo. E aí eu pergunto para você, né? Quantas pessoas, né, domesticamente têm uma embaladora a vácuo? Não precisa ser aquela embaladora grande que você tem no açougue, no supermercado. Tem aquelas que são portáteis, né, pequenininhas, que também servem, mas você precisa ter. Mas nem todo mundo tem essa embaladora, e você precisa ter. Não tem como usar essa embalagem se você não tiver uma embaladora a vácuo. Certo. Mas ainda assim, né? Então vamos dizer que tem esse fator que seja um obstáculo para o uso doméstico, né? Então, para usar essa bag. Mas a eficiência, eu acredito que ela seja boa, né? Mas não vai corresponder a essa perda, né? Não vai ser tão... 2% só não é suficiente, né? Eu acredito que como benefício. Mas eu penso no benefício caso tenha, né, a máquina a embaladeira a vácuo, no sentido de contaminação, né? Porque a gente vê uma porção de pessoas maturando, fazendo dry age, enrolando no pano, e dali para frente, né? E acho que aquilo
para nós médicos veterinários, a gente sabe que isso, o nível de contaminação deve ir lá em cima, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, realmente, quando eu fiz um trabalho com esse, né, com a Special Bag aqui no laboratório, e para mim sempre a justificativa, mesmo mas não, novamente, né, não pensando no uso doméstico, pensando no uso industrial, que essa embalagem, ela tem sim um controle microbiano de contaminação cruzada muito interessante, né? Então, eu pensei sempre nisso, em que você embala a carne, né, nessa embalagem, faz o vácuo, mas com essa embalagem, faz o processo de maturação, por exemplo, na indústria, e manda nessa embalagem para o varejo. E no varejo, a pessoa vai abrir, vai refilar, vai fazer o que tem que fazer para vender. Se você faz o dry age na indústria convencional, você precisa colocar essa peça em algum lugar. Ou você vai ter que embalar ela, né, acondicionar em algum plástico, ou colocar numa caixa de papelão, né, e vai ter o contato direto com o papelão, que não é uma coisa higienicamente correta. Então, você vai ter alguns problemas de contaminação durante o transporte dessa carne maturada seco. Então, na minha cabeça, sempre foi isso, Juliomar. É esse special bag com esse fim. Lógico, domesticamente serve para a mesma coisa, que é o que você colocou, né? Então, pessoas que fazem o dry age na geladeira onde guarda o tomate, a cenoura, né, os vegetais, o queijo, enfim, na geladeira de uso comum. Você tem um monte de coisa ali. Primeiro, você tem os odores que são liberados dentro de uma geladeira, que a carne ela atua como uma esponja, então se tiver algum tipo de odor na geladeira, a carne vai absorver, pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do odor. E você tem esse risco de contaminação cruzada, né? Mesmo na superfície, você teria. E com essa embalagem, que você falou muito bem, você evita bastante esse problema. Seria Mas uma... do ponto de vista sensorial, que seria né, a dúvida, não. Ela funciona tão bem. Não existe diferença sensorial nos trabalhos científicos, não existe diferença nos atributos sensoriais de uma carne que foi embalada nesse sistema ou maturada convencionalmente pelo processo dry age. Olha aí, ó, até me surgiu uma ideia agora, até para fins de pesquisa também, a gente tentar fazer uma avaliação sobre o gosto popular. O que eles estão buscando entender ou conhecer no dry age, né? Eu tenho percebido quando eu entrego carnes um pouquinho mais velhas, isso 35, 45 dias, já há uma rejeição um pouco maior, porque eles não conhecem o sabor. Talvez a gente tentar fazer uma pesquisa para entender quais são os melhores prazos, porque comercialmente eu tenho visto muito que as melhores vendas de dry age estão entre os 20 e os 30 dias, né? Que tem uma aceitação popular maior, né? Então talvez valesse a pena, até porque já tem muita pesquisa que fala a respeito dos prazos, né? Lá até 30, 35 dias amanteigado, depois amendoado caramelizado e acima disso aqueles queijos azuis, né? Sim, aí realmente é muito pessoal, né, Juliomar, a questão de sabor, né? Então você tem, por exemplo, colegas meus que maturam carne aqui no estado de São Paulo e que eles conseguem uma valorização muito maior e uma aceitação, né? O cliente está disposto a pagar mais por essas notas mais intensas que são conseguidas com o período de maturação mais longa, tanto que esse produto ele é vendido mais caro. Então, sim, é um trabalho, é uma coisa a se entender, mas é importante falar assim, qual é o público que vai consumir esse produto, né? Porque se você colocar isso para um público leigo no assunto de dry age, pode ser que realmente o excesso de maturação seja um problema. Agora, se você colocar isso para uma pessoa que já é acostumada a consumir algum dry age, talvez ele busque mais, ou talvez ele prefira mais esse produto com uma maturação um pouco maior, né? Então, isso tudo é bastante variável, dependendo do público, dependendo o que você quer atingir na sua pesquisa, né? Não, eu quero entender se um público que consome dry age prefere mais isso ou aquilo. Não, eu quero saber se um público que consome carne gosta mais desse ou desse sabor. Então, aí depende, aí vai do objetivo da pesquisa. Dá para brincar bastante aí, né? Dá para fazer muita coisa. Então. E até agora agora tenho tanta coisa para falar, assim, para perguntar, que agora até estou perdido em alguma coisa. A gente tem tanta coisa assim, quando a gente bota o processo, quando a gente está fazendo na prática, e uma das coisas que eu sinto uma dificuldade muito
grande é realmente com a implantação dessa cultura diferente, né? Já que no Brasil, até acho que foi não me lembro se foi na tua live, acho que foi do Sandro da Espásio, que ele falou que é mais ou menos uns 12 anos existe no Brasil, né, o Dry Age. Mas lá fora existe há muitos anos, né? E aqui agora ele é um dos distribuidores, né, dos equipamentos para maturação e que eu acredito que está distribuindo de uma forma legal aí para o Brasil, mas também tem outras empresas que também distribuem, né? E então eu não sei. Eu acho que eu tento até fazer algumas formas, por exemplo, eu faço hambúrguer de dry age, né? Mas eu ouço falar muito que as pessoas utilizam o refile realmente para fazer o hambúrguer e eu já faço diferente. Eu realmente maturo a carne e moo a carne para fazer o dry age. E acredito que nesse sentido eu consigo conferir uma maior qualidade no sentido sensorial, né? No sentido sensorial. Então são coisas que por isso que eu pensei na linguiça, né? Fazer dessa forma talvez seja mais atrativo e tudo mais, mas penso em outras condições. Lembro bem que eu assisti uma palestra tua um tempo atrás, que você mostrou e eu solicitei para você aquela imagem do boi das melhores partes para fazer a maturação, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu penso, será que a gente não conseguiria, eu não falo em popularizar, mas talvez oferecer um produto tão nobre, mas talvez um pouquinho mais em conta, se a gente fizesse uma maturação de pescoço, de músculo dianteiro e traseiro, ou colchão mole, colchão duro. O que o professor pode me falar a respeito disso? Legal. Não, é uma ideia muito legal, tem que ser muito valorizada, porque não existe trabalho assim, não tão específico, tá? Então a primeira coisa é, todos os cortes carnes de qualquer espécie, eles podem passar pelo processo de maturação, a vácuo ou a seco. Mas a gente sempre tem que pensar em qual é o custo-benefício desse processo, né? O que você vai fazer com esse produto? Você vai investir tempo, recurso, vai quebrar em rendimento, e o que você vai oferecer para o consumidor vai justificar tudo isso? Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar no dry age. Por isso que o dry age comumente é realizado com cortes mais nobres de animais mais nobres. Porque você já parte de uma matéria-prima com alto valor agregado, que você tem certeza que a carne é boa do ponto de vista sensorial, e isso vai ficar ainda melhor, né? Uma vez eu usei uma expressão, transformar ouro em diamante, alguém falou assim, professor, mas não pode, porque são metais diferentes, tal, não sei o quê, então você teria que falar, transformar carvão, eu não sei, enfim, mas eu acho que é muito isso, né? Você pega uma coisa que é muito boa e transforma algo que é algo ainda melhor, tá? Então isso é uma maneira de pensar. Quando você faz usa uma carne de pescoço, ou mesmo de acém, que dependendo da qualidade do animal, o acém é sensacional, o pessoal tem vendido acém aí a preços exorbitantes hoje, porque é um produto fenomenal, mesmo no dry age, né? Mas você vai pegar isso, que é na forma de pequenos músculos, né? E você vai moer isso. Então você está transformando um corte íntegro em um hambúrguer. Então, um hambúrguer, normalmente, ele é utilizado para você agregar valor em cortes que você não agrega valor, cortes íntegros. Né? Então é por isso que você faz um hambúrguer. É uma carne dura, convencionalmente dura, que você não conseguiria fazer um preparo rápido. Quando eu falo duro, duro é alta quantidade de tecido conjuntivo, que você não pode grelhar, assar de uma maneira rápida com calor seco. Então ela é conhecida como carne de segunda, uma carne dura. Então como é que você faz para conseguir fazer ela rápido, grelhado ou assado? Você moe e faz um hambúrguer, porque você fisicamente rompe o colágeno. Então, nesse sentido, você está agregando valor. Agora, você vai maturar a seco. Então, você vai ter tempo investido, recurso, vai perder em rendimento, e aí você vai fazer um hambúrguer. Então, assim, a quanto você vai ter que valorizar esse hambúrguer para fechar a conta no final? Mas sim, é possível, né? Então, acho que uma avaliação econômica vai melhorar em sabor? Vai. Porque hambúrguer é sempre macio. Você não trabalha com maciez no hambúrguer. Hambúrguer não tem problema de macio, a não ser que você faça um hambúrguer de forma errada. O hambúrguer ele é feito para ser macio sempre, né? A carne maturada seca, ela pode sofrer em relação à suculência. Então, assim,
O hambúrguer, você tem que ver, será que ele pode perder em suculência? Então você vai ter que avaliar isso. Quanto que ele vai ganhar em sabor? Que é o objetivo do dry age, é ganhar, né, é agregar valor em sabor. Ah, vai agregar muito. Bom, então eu consigo agregar em todo o sistema, eu consigo vender esse hambúrguer mais caro do que um hambúrguer convencional, para ter equivalência em relação àquilo que eu vou investir. Né? Então, sim, pode, e eu acho que deve, Júlio. Eu acho que. Por que o pessoal faz hambúrguer de dry age? Né? O pessoal faz hambúrguer de dry age não com as aparas, não com a crosta, mas sim com partes do refile da parte interna. Né? Quando você vai fazer um steak bonito, sempre sobra algumas coisas da parte interna. E a pessoa utiliza isso para fazer o hambúrguer. Né? Então, que você iria jogar fora, vamos imaginar assim, você faz o hambúrguer e você valoriza ainda mais. Né? Mas a sua ideia é muito válida, né? Maturar, por exemplo, pescoço, acém, que você teria um menor valor agregado, só que precisa entender se isso vai agregar em sabor, que é o objetivo. Se não agregar em sabor, talvez não valha a pena. Eu estou em teste, eu botei 4 quilos de colchão mole agora, eu estou maturando. Ele já tá no 10º dia. Eu vou esperar dar uns 30 dias e daí eu vou abrir ele para ver como é que ele ficou, sabor e tudo mais. Até porque, mesmo, como você disse, a origem tem que ser boa, né? E eu trabalho aqui com carcaça de Angus. Então, no acém, eu consigo marmoreio lindo demais e espetacular. Então, nesse eu já tenho um know-how em cima disso bem legal e consigo trabalhar. Agora, na história do pescoço, porque eu pensei para montar a linguiça, né? Então, eu consigo popularizar um pouquinho em função do custo e não vai sair uma linguiça tão cara, né? E é nesse sentido que eu pensei. Então, por isso que eu estou fazendo o teste com o colchão mole e aí tentar progredir com isso, né? Uhum, uhum. Não, a ideia é muito boa, Juliamar. Então, vamos meter bala, né? Muito bom. Eu acho que é isso aí. Se ninguém tem pergunta, já são 5 para as 8. Eu fiquei muito feliz com a nossa live. Eu acho que é bastante interessante do ponto de vista, principalmente para o pessoal que assiste, né? Eu aprendi muito não sei tudo, tenho muito para aprender, tanto que te procurei em função disso. Acho que a gente tem aí um caminho longo pela frente. Espero que dê certo. Espero de coração que dê certo. E vamos lá, né? Em primeiro lugar, agradecer demais por ter despendido esse tempo. Eu sei que para todo mundo hoje o tempo é a maior moeda de troca, é a maior dificuldade para todos, mas tem algumas vantagens, né? Essa pandemia veio e ensinou a gente a fazer as lives e a fazer o trabalho à distância. Então, nisso a gente também ganha com isso, né? Isso aí. Muito então, bom. Eu agradeço de coração e, se precisar, seguimos à disposição. Obrigado, Júlio Mar. Tem aqui, ó, vamos ver quem está aqui ainda, né? A Nara, um abração para a Nara, mandou um abraço aí que eu conheço, né? Deve ter mais gente que eu conheço aí, mas às vezes o Agro Verdade está aqui. A Paty, minha prima lá de Curitiba, que vai comer draeja aí seu quando tiver aí próximo. E é lá de Itaiópolis também, ó. Aí. Patrícia Shosta aqui. Pode ver lá, ó. Tá vendo só? Muito, muito catarinense aqui na live hoje, né? Então, eu estou programando já um evento lá em Itaiópolis com um amigo meu lá, para tentar, eu tenho feito isso, né, para tentar mostrar a cultura do dry age. Então eu faço almoços ou jantares para 12, 14 pessoas, e aí lá a gente serve com idades diferentes. 15 dias, 20 dias, 30 dias, até 45 dias, umas peças menores, para tentar mostrar sabores diferentes e tentar mostrar que existe aí uma vida diferente. Uma única coisa que ele não comentou, e por esquecimento meu, é sobre as vantagens, né, que tem do consumo do dry age. Do ponto de vista acho que nutricional, da maior digestibilidade, né, entre outros fatores que são importantes também, né? Eu tenho visto que pessoas de idade que têm digestibilidade difícil também têm procurado o dry age nesse sentido, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É um produto que não é um produto para todos, né? Ainda é um produto um nicho bastante pequeno hoje, mas crescente, tá? Então, nós temos um trabalho aí que mandamos para uma revista recente agora, vamos ver se a gente publica ele para poder divulgar para todos, né? Que é sobre o histórico, o histórico não, mas é assim, sobre o perfil da produção de carne maturada a seco no Brasil, né? Então, a gente tem dados aí
de 39 produtores do Brasil, que mostra que de 2017, foi quando a gente perguntou, né? Hã? 49, né? Você Não, tinha falado não, acho que foram. 49, você falou na outra live. Então, eu acho que eu errei, eu preciso ver lá, porque para mim eu acho que são 39. Então eu estou deflacionando o número aqui, em vez de inflacionar. Mas eu acho que são 39 que eu estava vendo esses dias. E é muito legal, porque a gente vê de 2017, 18 e 19, como que o volume de carne, o número de empresas que entraram para a produção de carne maturada a seco, né? Entraram no mercado 2017, 18 e 19, e o volume de produção, né? Como isso está crescendo, né? Então a gente fica muito feliz em ver que esse produto está cada vez mais presente no mercado, né? Não para todo mundo, mas é um produto bastante presente aí, já crescente. Fico muito É, feliz. Obrigado, Júlio Mar. Então, um abração aí para você, para todo mundo aí, Catarina, e qualquer dia a gente se fala novamente. Um abração a todos que assistiram a live. valeu, obrigado. Boa noite. Fique com Deus também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.